essa tua questão, Felipe, poderia ser traduzida para o latim como cur Deus homo. Por que Deus se fez homem, né? Quando tu leste antes aquela parte do credo, Niceno Constantinopolitano, lá pelas tantas dizia assim: por nós homens e para a nossa salvação. Ali está a resposta. Deus se fez homem, Jesus nasceu por nós, seres humanos, e para a nossa salvação. Salvar do quê? Da morte eterna, do afastamento de Deus, do pecado, tanto o pecado das origens como o pecado pessoal. O que é o pecado? Vamos falar sobre isso. É importante falar sobre o pecado. Olha, tem algumas pessoas que eu atendo que dizem: eu nem sei o que é pecado. Tem que falar então sobre o pecado. O pecado é um afastamento de Deus ou um encaminhamento para isso. O pecado pode ser pessoal, pode ser estrutural, pode ser original, né? O pecado das origens, beleza. O pecado é uma desordem. Há uma ordem estabelecida, um mandamento feito por Deus, e o pecado é uma desobediência ao mandamento, é uma desordem. Vamos falar da ordem de Deus, por exemplo, no livro do Gênesis, né? A Adão e Eva. Podeis comer de todos os frutos, menos desta árvore. Aí, beleza, aí vem uma ordem estabelecida. Aí vai lá a tentação, né, que surge a partir do tentador, né, a serpente que representa o mal e o maligno. Beleza. Então, há uma tentação e a pessoa humana representada, o ser humano representado em Eva e Adão, cai em tentação. A tentação de desobedecer a ordem de Deus. E desobedeceram. E aí nasce o pecado. Isso, o pecado original. Isso. O pecado das origens. Beleza. Aí cria-se a desordem. E aí o afastamento de Deus pela desobediência. Muito bem. A pessoa humana depois se arrependeu. Mas como vai restabelecer a ordem? Né? Como restabelecer? Deus poderia perdoar o ser humano simplesmente? Sim, poderia. Deus poderia aniquilar o ser humano simplesmente? Sim, poderia. Perdoar, aniquilar, duas possibilidades. Mas veja bem, Deus quis que a pessoa humana participasse da redenção. Como? Deus, não o Pai nem o Espírito Santo, mas sim o Filho, Deus se fez homem, se fez carne. O termo bíblico em grego é sarx, carne. Deus se fez carne, é verdadeiro Deus, sim, mas também verdadeiro homem para participar enquanto pessoa humana. Então, ele assume tudo aquilo que é humano, menos o pecado, para redimir, para salvar, para subir. Então, é uma assunção, daria para dizer, uma assunção do ser humano. Não é natureza humana. Isso. Uma assunção da natureza humana. Perfeito. Não é um simples perdão divino à pessoa humana, nem uma aniquilação, mas uma assunção da natureza humana para que haja a reconciliação. Então, se antes era a desobediência, pela desobediência nós nos perdemos enquanto natureza humana, Jesus, pela sua obediência e obediência até a morte e ressurreição, salva a pessoa humana. Nós podemos aí, então, fazer um paralelo e dizer que nós, enquanto criaturas, nós não conseguiríamos nos aproximar totalmente de Deus e precisou vir aquele que é totalmente Deus e totalmente homem para fazer esta união. Exatamente. A pessoa humana, por mais que quisesse, não podia. Deus podia, mas não precisava. Mas quis. Isso, por amor, então. Por amor, Deus se fez homem em Jesus, né? Jesus nasce em Belém, né? Então é Deus que vem a nós para, por amor, nos salvar. Sim? Eu gosto de usar uma imagem, acho que o Josimar, por causa de Anselmo, concordaria com ela, que é a imagem da dívida. Como nós pagamos uma dívida? A dívida só pode ser paga entre iguais.
Porque o pecado, no fundo, acaba deixando uma dívida do homem para com Deus, né? Tem algo ali na relação que é rompido. Nessa relação homem e Deus, com o primeiro pecado, há quase que um rompimento da relação. Gera uma dívida, podemos dizer assim. Uma dívida do homem para com Deus. São Paulo Apóstolo fala da dívida. Isso. E como a dívida é paga? A dívida só pode ser paga entre iguais. Por exemplo, se eu tenho um cachorro e ele come o meu chinelo, ele não tem como me devolver isso. Tem uma dívida que não pode ser paga. Entre nós, se eu devo para alguém, eu pago na mesma quantidade, na mesma proporção daquilo que eu devo. Mas e nós para com Deus? Como essa dívida é paga? Ela não é paga. Por quê? Porque a nossa natureza ela é infinitamente inferior à natureza divina. Por isso a elevação da natureza. A encarnação, no fundo, é Deus que se abaixa, que nos diz, para elevar a nossa natureza à sua própria condição e essa dívida poder ser quitada, né? Santo Atanásio, vamos citando vários, né? Santo Atanásio, que é outro muito importante, pai da igreja e santo da igreja, e ele dizia: quando Deus se fez homem, a pessoa humana pulou para Deus, né? Essa elevação da natureza humana para Deus é aquilo que o Frigo coloca muito bem, é interessantíssimo. E Santo Atanásio coloca isso: quando Deus se fez homem, a pessoa humana, o ser humano pulou para Deus.